Alô, você ligado na NDTV em todo o estado de Santa Catarina. Eu sou o Marcelo Nunes. Muito boa tarde para você que escolher ficar em casa e curtir o Clube da Bola aqui na tela da NDTV Record TV. Estamos juntos e vamos juntos até às 3 da tarde, falando muito sobre o futebol de Santa Catarina. Pela Série B, a Chapecoense segue impossível. Venceu mais uma, segue na liderança da 2ª Divisão Nacional. O Avaí está chegando, se aproximando do G4 com uma vitória sobre o Confiança, que, claro, dá mais confiança. O Figueirense empatou com o Cruzeiro em Minas pela Série C. O Brusque segue líder, apesar das derrotas, da sequência de 4 derrotas e também do coronavírus. E o Tigre empatou em um jogo cheio de gols. Tem também a batalha, a luta da Série D com o Atlético Tubarão, Joinville e Marcílio Dias. E para ficar melhor, claro que a gente precisa da participação qualificada da nossa audiência. É você que está ligadinho no Clube da Bola, nos 4 cantos do estado de Santa Catarina. Mande já um WhatsApp pra gente através do número que está na tela, 489-9191-4706. Vou repetir para você anotar, 489-9991-4706. Mande agora sua pergunta, seu comentário, sua reflexão, sua foto, seu vídeo, enfim, você que manda aqui na participação do público no nosso Clube da Bola. Quero aproveitar já, sem perder tempo, vamos convocar esse time de comentaristas, né? O chefe falou, ele mais 10, então vamos lá para Chapecó, o cara ainda está na liderança da Série B do Campeonato Brasileiro, ninguém segura mais, viu, Fábio Machado? A cara do Fábio ali já é de negação de estudo, e não precisa nem de muita apresentação. Sérgio Badá está com a gente. E aí, Badá, tudo certo? Que é isso, binóculo, cara? Tudo. Só quero ver se eu acho o Fábio ali. Ah, tá ali ele ali. Tá ali ele, ó. Tá ali o Fábio. Olá, meu amigo Marcelo Nunes. Grande abraço pra você, um abraço pra todos os colegas. Menino Fábio Machado já se recuperando da lesão no joelho. Meu ídolo Emerson. Toda a turma aí que tá nos acompanhando. Grande abraço a todos. Muito obrigado pela companhia. E vamos fazer um ótimo programa. Mais uma vitória da Chapecoense ontem. Verdão de bem com a vida. E o povo do Oeste aqui de Chapecó feliz da vida com o nosso Verdão. E vamos repercutir aí a campanha da Chapecoense, a vitória de ontem contra o Sampaio Correia e a liderança cada vez mais consolidada da Chapecoense na Série B do Campeonato Brasileiro. Pois é, tá aí Sérgio Badá, feliz da vida e não é por menos. Agora a gente vai a Blumenau, porque hoje, falando de sua humilde residência, o meu amigo Emerson Luiz está na área, também está por lá e veio até no estilão sertanejo hoje aqui. E aí, Emerson, tudo bem? Boa tarde, Marcelo. Um abraço a você. Boa tarde ao Fábio Machado, ao Badá, todos ligados. Hoje de casa, porque à noite já fica o convite aqui, Marcelo, a todos. 8h40 tem debate para a Prefeitura de Blumenau, segundo turno aqui na NDTV, entre o atual prefeito Mário Hildebrand e o prefeito, já por 2 oportunidades, o João Paulo Kleinobin. Por isso, todo o nosso aparato, toda a nossa equipe envolvida, trabalhando na questão logística para entregar para você um programaço hoje, a partir das 8h40. Por isso, a gente está de casa aqui, na expectativa também, não igual ao Badá, nessa situação muito tranquila, rumo à 1ª divisão, mas com a liderança também da Série B, guardadas as proporções. Na segundona, nós temos o Metropolitano, que não joga em Blumenau, mas sim em Ibirama, liderando com folga, tem a melhor campanha desse campeonato catarinense e está traçando o caminho dentro do seu objetivo, que é ficar entre os 3 melhores para retornar para a 1ª divisão do ano que vem. Aqui no Vale do Itajaí também tem líder sim, viu, Marcelo? Pois é, liderança verde na Série B do Brasileiro e na Série B do Campeonato Catarinense também. E direto do bairro Bela Vista, na Grande Florianópolis, o nosso convidado de sábado, comentarista do ND+, o Data Fábio. E a gente já percebeu como é que vai estar o clima hoje com o Sérgio Badá. O homem tá impossível, viu, Fábio? Tudo bem por aí, meu amigo? Boa tarde. Muito boa tarde, Marcelo. Muito boa tarde, Emerson. Muito boa tarde, insuportável Badá, né? Cada vez mais insuportável. Mas é isso aí, o futebol é isso aí, você tem que aproveitar a fase, né? E a Chapecoense realmente vive uma fase esplendorosa. Vencer o Sampaio Correia, que está no G4, não é um resultado fácil. Sampaio Correia é um time muito rápido, meteu 5 aqui no Avaí, venceu o Figueirense, né? Então a gente sabe da força que é o time de Sampaio Correia. E a Chapecoense está nadando, né? Está firme, está na crista da onda, eu acho que tem que aproveitar. Marcelo, nós vamos falar depois, com mais calma, né? Separadamente, sobre o jogo do Figueirense ontem, que trouxe um alento para o torcedor na briga contra o rebaixamento,
porque a situação do Figueirense na tabela ainda é extremamente complicada, mas é um jogo que com a estreia do Jorginho trouxe um alento, né? Se viu o Figueirense com uma postura diferenciada. Depois a gente vai falar com mais calma, com mais tranquilidade. E eu quero falar do Avaí, o Avaí que venceu, né? Mas então o Avaí eu vou dividir em duas partes. Nós temos que pegar uma parte que não assiste os jogos, apenas olha na tabela o Avaí subindo, ali na classificação, e uma parte que vê os jogos e vê a dificuldade que é para o Avaí conseguir os resultados. Mas isso a gente vai falar depois. E só quero dizer, viu, Badá, estamos muito felizes com a Chapecoense aí. Afinal, ela é Santa Catarina e ninguém segura a gente. Aí, viu? Agora foi bairrista, viu, Badal? O nosso amigo Fábio Machado defendeu o estado de Santa Catarina, isso é importante. Com certeza, é isso aí. sempre. Somos todos catarinenses, independentemente da região onde a gente esteja. Conta aqui pro bonequinho, ó. Conta aqui pro bonequinho. Essa foi boa. Agora, o Badá, a biblioteca dele tá arrumadinha hoje? Falar em biblioteca... Não, tá deixando a desejar, cara. Já anotei aqui, ali, já percebi uns livrozinhos ali que estão mais inclinados. Não tá ainda o ideal, viu? Não, mas aqui, ó, deixa eu explicar. Ela não fica boa porque eu tô sempre lendo, fazendo pesquisa, as matérias, por demais. E eu gosto de ler, eu gosto muito de ler sobre autobiografia, você sempre lendo. Pé frio? Marcelo, eu quero pedir licença, improvisado, já que tocaram no assunto da biblioteca, para mostrar esse livro aqui, ó. Não foi lançado agora, foi lançado agora há 3 meses. Nosso amigo Henrique Porto, de Jaraguá do Sul, que já escreveu um livro sobre o Juventus, e ele escreveu esse livro, Pé Frio, Futebol e Neve no Brasil. Ele fez um levantamento de 8 jogos realizados no Brasil, claro que Santa Catarina e Rio Grande do Sul, tem 3 jogos de Santa Catarina e os outros do Rio Grande do Sul, que foram realizados embaixo de neve. Então tem Chapecoense, tem Avaí Internacional de Lages em 79, Chapecoense e Criciúma. Então ele conseguiu fazer um levantamento com recorte, falou com atletas da época, tem a escalação. Sensacional esse livro, tá? Então ele resgatou os jogos que foram realizados embaixo da neve. Então tá aqui, ó, com foto, viu, Badá? Sensacional esse livro aqui, ó. Deixa eu ver se tá no enquadramento aqui, ó. Tá tem aqui um jogo foto, da Chapecoense aí. Tem um jogo da Chapecoense, eu já falei. Tem um jogo Chapecoense da e Criciúma, tem Avaí Internacional de Lages em 1979. Ele entrevistou, ele falou com os jogadores, com os treinadores envolvidos na época, tem a ficha dos jogos. Então, teve a parada da pandemia, e eu já estou com esse livro aqui já faz uns 3 meses, mas por questão de justiça, né, eu estou fazendo o registro, já que vocês citaram aí a minha biblioteca. Minha biblioteca é isso, viu, Badá? A biblioteca é isso. Desse lado direito, só futebol. Essas duas partes, só futebol de Santa Catarina. Então é um trabalho de pesquisa que a gente faz aí, e parabéns ao Henrique, né, por ter resgatado mais essa parte, mais esse capítulo para o nosso futebol. O Henrique Porto, que é historiador, também tem um livro escrito aí sobre o Juventus de Jaraguá do Sul. Vamos começar pelo começo aqui, gente? Aqui em Chapecó... Fala, Badá. Aqui em Chapecó não cai mais nem chuva. Quem dirá neve. Não temos mais nem jogo com chuva. Nem chuva não cai, quanto mais neve. É tão complicado que tá a situação. O professor Tadeu que se diverte em casa. É bacana o Clube da Bola. Pois é, tem até previsão do tempo aqui. A gente vai abrir o quadro para falar da previsão do tempo também. Né? Quem sabe chega uma chuva aí no oeste que a gente tá precisando. Tomara, na estiagem a gente tá brincando. A gente brinca, mas é uma situação séria. O Badá tem razão, é uma região muito forte na agropecuária. E esse tempo aí de chuva, né, essa estiagem muito forte aí, tem prejudicado. Então tomara que chova logo aí, né, porque nós precisamos de um oeste forte, viu? Nosso oeste tem que ser forte, como sempre foi, na agricultura, na economia e também no futebol. Com certeza. Bom, já que o oeste está forte no futebol, a gente vai começar então já com as imagens de Sampaio Correia 1, Chapecoense 3 e a primeira análise aí do Emerson Luiz. Lá de Blumenau, como que você está enxergando, Emerson, esse momento da Chapecoense com uma vitória mais elástica, né? Disparando a Chape cada vez mais na ponta da tabela da Série B, hein? Marcelo, 19 jogos de invencibilidade não é para qualquer time manter essa regularidade. Você não tem hoje isso dentro do Campeonato Brasileiro, da Série A. Agora a bola da vez virou o São Paulo, hein? Na mídia nacional, ouvindo grandes lideranças, ícones aí durante a semana. É que tudo muda muito rapidamente. Quem está
primeira posição geralmente aplica o melhor futebol, é o time a ser batido. São Paulo ainda não chegou lá, mas tem esse peso agora depois de ter eliminado o São Paulo. Está com 12 jogos também de invencibilidade, está com qualidade, é verdade. Fernando Diniz virou um semideus no Morumbi, foi execrado no início, antes mesmo da sua contratação, lá em novembro do ano passado, mas isso só para destacar como muda a opinião de um dia para outro, não só do torcedor, porque não dá para levar em conta, o torcedor usa muita paixão, mas da própria crônica esportiva. Até esses dias era o Atlético Mineiro, porque estava na liderança, o São Paulo hoje aplica o melhor futebol do Brasil, Flamengo no ano passado com sobras, a verdade, mas dentro de qualquer competição nacional, ninguém apresenta a regularidade da Chapecoense até aqui, porque são muitos altos e baixos em qualquer divisão. Pode pegar qualquer time. E a Chapecoense está mantendo esse foco. E a gente perguntou, inclusive, para o presidente na semana passada, ele participou ao vivo aqui no Clube da Bola e falou sobre esse trabalho que é feito desde a diretoria, com a comissão técnica, para o grupo realmente ficar centrado. E a gente vê isso na Chapecoense, além de estar muito compenetrada em busca do seu objetivo cada vez mais próximo, um jogo de cada vez, como também falou o dirigente, mas é um time que está jogando bem, está motivado e está indo de encontro ao seu objetivo. A Chapecoense só não sobe se realmente perder esse foco, se desandar, mas eu acredito que o grupo está tão fechado, viu, Marcelo? Ele está bem compenetrado, tão focado, que não tem vez. Vai ser uma atuada mesmo até o final de janeiro para a Chapecoense chegar lá, finalmente retornar aonde merece na primeira divisão, porque tá jogando aí, sem dúvida nenhuma, um grande futebol. É aquilo que a gente já comentou e tem comentado em outras edições aqui do Clube da Bola, rapazes, que é o seguinte, né? Show no futebol brasileiro hoje, time que joga por música, como diria, é difícil, é complicado, desde a Série A. E como o Emerson falou, a regularidade, a sequência, isso é fundamental. E é o que a Chapecoense do Humberto Loser conseguiu nessa temporada. Pelo jeito, seguindo nessa pegada, nesse caminho que vem seguindo, vem trilhando, tem tudo para voltar à Série A do Campeonato Brasileiro. Agora, olha os comentários que a gente está recebendo, a participação já do nosso público, Badá e Fábio. Bom programa a todos, desculpa a nossa humildade, mas somos o melhor time do estado. Dali Chape, Almir de Chapecó. E o Valcir já está pensando lá na frente, ô Badá. Conseguirá a Chapecoense ficar na Série A do ano que vem? A cara do Fábio é boa. Olha, primeiro tem que chegar lá, né? Primeiro vamos chegar lá na Série A, ainda tem alguns jogos que precisa buscar pelo menos aí. Vamos colocar 6 vitórias, vamos trabalhar com os 65 pontos, que é a pontuação que todos os anos quem chega nos 65 pontos garante o acesso. Às vezes nem precisa tanto, né? Mas 65 é garantia de acesso e aí precisa de mais 6 vitórias. Então a situação é muito cômoda, muito confortável. Ontem foi uma vitória importante, porque a gente badalou muito esse time do Sampaio Correia aqui. A gente sabe, por exemplo, que fez 5 no Avaí, lá na ressacada, então isso aí serviu de alerta. Não, para aí, ó. Os caras fizeram 5, e aí a gente valorizou bastante esse time do Sampaio Correia. Então era um jogo que a gente imaginava que seria realmente muito difícil. Mas daí tu pega a escalação do Sampaio Correia ali, aí tu olha, não, é jogo que dá pra ganhar, com todo respeito à Bolívia querida. Mas a Chapecoense demonstrou que tem mais time, tem mais elenco. Primeiro tempo muito ruim da Chapecoense, mas ruim. O time não conseguiu se acertar, não conseguiu jogar, o time teve travado, teve preso. O Sampaio Correia avançou um pouco a marcação, daí a Chapecoense teve dificuldade para sair jogando, muitas vezes teve que ser na base do chutão dos zagueiros pro ataque, não funcionou. E aí o Sampaio Correia, mesmo que até o momento do gol, a 34 minutos, o Sampaio não havia criado nenhuma grande oportunidade para marcar. Tinha a posse de bola, tinha volume de jogo, jogava mais lá perto da área do João Ricardo, mas não tinha, assim, nenhuma chance viva de gol. Mas aí, quando a bola tá muito viva perto da tua área, tu corre o risco de acontecer isso aí, que foi o pênalti. O pênalti discutível, bem marcado pela arbitragem do Ezequiel. Aí o Caio Dantas, que é o cara da Série B, o artilheiro da Série B, acho que foi o 15º gol dele no campeonato, bateu e fez 1-0. E aí a gente tava rezando para terminar o primeiro tempo, pro Humberto Loser conversar com os jogadores, quem sabe mexer no time, para que a Chapecoense voltasse melhor no segundo tempo. Mas aí veio o gol do empate, no último lance do primeiro tempo. Nos descontos, bela jogada do Alan Ruschel, abriu pro Busanello, que está jogando barbaridade, esse lateral esquerdo, que é da base da Chapecoense, está jogando muita bola, tem um apoio muito bom, é um diferencial
de lateral esquerdo. Cruza bem, cruzou e na cabeça de quem conhece, né? Do Anselmo Ramon. Esse cara joga muita bola, pelo menos aqui tá arrebentando. É o artilheiro do time, ele faz gol, ele faz assistências, ele joga, participa do jogo, tá jogando muita bola. O Anselmo Ramon aqui na Chapecoense, aí fez o gol do empate no primeiro tempo e no segundo tempo, quem assistiu o jogo vai combinar, só deu o Chapecoense. Chapecoense deitou e rolou sobre o Sampaio Corrêa, adiantou o time, aí o Humberto Loser fez 2 alterações que deram muito certo, uma foi a entrada do Alan Santos, que primeiro jogo que ele voltou depois de uma lesão de longo período, e aí no primeiro lance, Paulinho Mocelin cobrou a falta e ele com a coxa acabou fazendo 2-1. Matou o time do Sampaio Corrêa, depois o Mike fez 3-1 numa jogada do Denner que havia acabado de entrar, 2 jogadores que entraram no decorrer do segundo tempo. O Denner fez a jogada pela esquerda, cruzou e o Mike fez, que aliás caiu como uma luva esse rapaz que veio lá do Goiás. Tem entrado muito bem nos jogos, ontem entrou bem, fez o terceiro gol, depois o Denner mandou uma bola na trave, o Mike teve um lance que driblou o goleiro, chutou o zagueiro, tirou em cima da linha. Então se fosse 4-5-1, e quem viu o jogo vai concordar comigo, não seria exagero. Então o torcedor da Chapecoense feliz da vida, com mais uma vitória, diante de um adversário que foi muito badalado, foi muito valorizado, mas que a Chapecoense, principalmente no segundo tempo, não tomou conhecimento, venceu pelo placar de 3-1 e abriu 10 pontos de vantagem. O presidente Paulo Magro, não sei se está nos acompanhando, mas o seu filho, Paulo Ricardo Magro, esse está nos acompanhando. Um abraço pro Paulinho aí, tá naturalmente feliz da vida com a vitória do Verdão e a fase da Chapecoense. Pois é, por falar em feliz da vida... Oi? Marcelo, posso fazer rapidinho? Pode. 3 observações. A primeira no cenário nacional. O Emerson citou o São Paulo. O São Paulo, gente, eu já escrevi isso na coluna aqui do Jornal Impresso do ND, prestem atenção na tabela. O São Paulo está na segunda colocação, empatado ali com o Inter, com o Flamengo, e 2 pontos a menos que o Inter. Só que o São Paulo tem 3 jogos a menos. Vocês vão pegar ali, tem 3 jogos a menos, quer dizer, ele vai ter que fazer esses jogos. Se ele vence esses jogos, ou vence 2, ele assume a liderança. Então, prestem atenção no São Paulo na questão da projeção de tabela. Segundo, a campanha da Chapecoense. A Chapecoense está fazendo uma campanha esse ano, Badá, como se fosse de um time da elite. É verdade, o Cruzeiro, digamos, o Cruzeiro, que nós poderíamos projetar fazendo essa campanha, como fez o Corinthians, como fez o Vasco. Então eu quero dizer que a campanha da Chapecoense, ela é sensacional. E não é nem questão de menosprezo ao time do Sampaio Corrêa. O Sampaio Corrêa está no nível da Série B. A Chapecoense esse ano está acima, tanto que ela abriu aí 10 pontos do segundo colocado, né? E sobre aquela pergunta eu volto a insistir. O maior desafio que nós temos para o futebol catarinense não é subir para a Série A. A Chapecoense vai subir, o Avaí pode subir. É se manter na Série A. Aí é um outro patamar, aí é uma outra história, aí é uma outra discussão. Tá certo, então. Daqui a pouquinho a gente fala, claro, só que não dá pra gente sofrer por antecipação, né, Marcelo? Sim. Não dá pra gente sofrer por antecipação. Primeiro vamos subir, depois daí é um outro planejamento, é um outro orçamento. A importância de subir para a Chapecoense é até que pela questão financeira, o presidente Paulo Magro esteve semana passada aqui, falou abertamente sobre a situação difícil. Então, voltando para a Série A, vai dar não vai resolver todos os problemas, longe disso, mas vai resolver boa parte dos problemas e aí vai trabalhar com uma nova realidade e aí vai ter que, naturalmente, reforçar bem o elenco para poder, o ano que vem, daí sim, fazer uma Série A tranquila. Mas, por enquanto, vamos sofrer apenas com essas vitórias que faltam aí para subir para a Série A. Vamos deixar para sofrer na Série A o ano que vem. Pois é, a Série A é outra realidade, é como diria uns e outros aí, um outro patamar. Outro nível. É, outro nível. Patamar. Outra história. Né? Outro detalhe, mas claro que o caixa do clube agradece, né? As finanças do clube, com certeza, qualquer clube que está na Série A do Campeonato Brasileiro é outra história. Daqui a pouquinho tem um intervalo, a gente vai falar bastante ainda de Avaí, de Figueirense também, mas antes a gente vai para a Série C do Campeonato Brasileiro, pessoal, porque olha esse jogo que aconteceu durante a semana, roda as imagens pra gente aí, Criciúma e Ipiranga de Erechim, Fábio Machado, um jogo de 8 gols do Heriberto Wilson no meio de semana. Que loucura esse jogo, e o detalhe interessante é que o Tigre, o Criciúma, chegou a abrir 3-0, Fábio. O que acontece com esse Criciúma também, que é um time que tem tradição, a gente sabe da força, da história do Tigre, mas que não engrena nessa Série C do Campeonato Brasileiro, hein? Olha, esses jogos aí parecem aquelas peladas lá do time do Emerson, né? Lá em Blumenau, 4-4, 5-5, 8-8, 14-14.
Mas tirando as brincadeiras, eu sempre falei aqui no Clube da Bola, quem acompanha nesses 4 anos que eu estou aqui no programa, né? E agora como convidado, que o Criciúma sempre pecou pela irregularidade. É um time que vencia uma partida, dava uma esperança, no jogo seguinte ele acabava perdendo. Só que para a tristeza do torcedor do Criciúma, para a tristeza, né, do torcedor do Tigre, não existe mais irregularidade. Hoje o Criciúma é um time regular, mas regular na parte de baixo. Esse jogo, especificamente, eu acabei não acompanhando, né, vendo o jogo. Depois eu li os comentários, ouvi as rádios aí dos colegas de Criciúma, mas eu comecei a acompanhar ali na rede social, né? Então 1-0, 2-0, 3-0, bom, é hoje é o dia. Hoje é o dia que o Criciúma realmente desencanta. Quer dizer, o Criciúma teve toda a chance de ter vencido esse jogo, teve o jogo na sua mão, teve o jogo à feição, mas não adianta, a fase realmente é muito ruim, troca-se técnico, muda-se diretor de futebol, troca-se... É uma situação que eu não consigo imaginar no Criciúma, que sempre foi um time muito forte, né? Sempre foi um time muito coeso, né? Na sua parte de diretoria, na sua parte de futebol, na sua parte de buscar atletas, muitas vezes que ninguém buscava, no interior do Rio Grande do Sul, no interior do Paraná, interior de São Paulo, e a gente não consegue ver, né? Então aquela regularidade que tinha o Criciúma, para a tristeza do torcedor, não existe mais. Porque era uma irregularidade que fazia com que o Criciúma vencesse 3 partidas, perdesse 2, chegasse na semifinal do Campeonato Catarinense, né? E agora eu não estou vendo nada disso. Pelo contrário, é ladeira abaixo, um time que não se ajuda, um time que não se engrena e que vai lutar. Veja bem, se você pegar a tabela ali, sim, a briga do Criciúma hoje não é pela classificação, é contra o rebaixamento para a Série B do campeonato, o que é uma situação muito lastimável. Realmente, lastimável por toda a tradição, por toda a história que o Criciúma tem no futebol de Santa Catarina e no futebol brasileiro, né? Disputando Libertadores, ganhando Exato. Copa do Brasil, revelando grandes jogadores para o mercado brasileiro. Realmente é uma pena que o Tigre esteja nesse momento de dificuldade que não vem de hoje, né, Fábio? Como você falou, vem de uma sequência de trabalhos que não dão certo no Criciúma, né, Badá? Mas eu acho que agora vai melhorar, viu? Agora vai melhorar com a NDTV lá em Criciúma, com o Renato Semensati, do nosso colega, nosso comentarista. Eu acho que isso aí começa a reação do Tigre pela estreia daqui a alguns dias da ND do nosso lá de Criciúma, do sul do estado. Eu acho que aí vai começar a melhorar o Criciúma também. Um abraço para o Mano Dalpiva, que é o vice-presidente de futebol da Chapecoense, que está nos acompanhando. O Mano Dalpiva também tem uma participação muito grande nessa formação de elenco da Chapecoense. Aí um cara que se preparou muito, que esperou o momento certo e assumiu, não sozinho, claro, tem trabalho do Neto junto também, ex-zagueiro, do André Martins, mas o departamento de futebol está fazendo um excelente trabalho e obrigado ao Mano Dalpiva pela audiência, parabéns pelo trabalho e pela campanha aí na Chapecoense. Daqui a pouquinho tem intervalo, mas antes tem uma participação do público aqui que foi muito bacana, do Nelson Neckel, ele que é lá de Chapecó. Manda um abraço à turma do Clube da Bola e um abraço ao verdadeiro representante da Chape, o senhor Sérgio Badá Badalotti, que diz o seguinte, opinião dos três, rapidinho. Seria o cenário dos sonhos para essa temporada do futebol catarinense? Olha só. Buenas, tchê, diz ele. Sigam o líder. Acredito que o Figueira escapa, o Avaí sobe e a Chape vai ser campeã. Seria muito complicado sonhar com esse cenário do Nelson, hein? É muito impossível disso acontecer? Badá, Fábio e Emerson, vamos pela ordem. Não, olha, para quem já teve 4 clubes na Série A, não, nada é impossível, né? O Chapecoense está bem encaminhado, o Avaí está brigando, melhorou bastante. Não adianta esperar espetáculo, futebol bonito, o negócio é resultado como foi ontem. Ah, mas ganhou, os caras estavam com 1 a menos no segundo tempo, o Avaí não jogou bem, não interessa. Interessa é resultado, interessa é vitória. Se puder jogar bem, melhor. Mas o Avaí vai brigar, continuar assim, vai brigar. E o Figueirense também, eu acho que permanece na Série B, seria sensacional se 2 subissem e o Figueirense permanecesse e a turma lá da Seu Brusque, principalmente, pudesse beliscar uma vaga na B para fortalecer o nosso futebol. E aí, Fábio? Possível ou muito impossível? Eu acho que é o cenário do sonho, Marcelo, como falou ali o nosso telespectador, justamente por uma situação no começo do campeonato da Série B. Nós imaginávamos que a Chapecoense ia sofrer nessa Série B pela primeira parte da temporada do Campeonato Catarinense. Imaginávamos também que o Avaí está onde, eu acho que o Avaí está onde se projetou, mas não se imaginava tanto sofrimento para o Figueirense também, que veio de uma retomada alvinegra, com nova diretoria, apesar de não ter feito aí um campeonato estadual muito concreto. Mas eu gostei do termo que ele usou. Então,
diante do quadro que nós tínhamos de projeção, seria sim um final de temporada dos sonhos. Chapecoense como campeã, eu acho que está se encaminhando. Vamos falar depois do Avaí, mas o Avaí está subindo também o elevador, então pode brigar pelo acesso. E o Figueirense, com a chegada do Jorginho, depois nós vamos falar também, foge aí do rebaixamento. Em termos de Série B, está mais do que bom, né? Está mais do que bom aí para a conta em relação àquilo que projetávamos lá no começo. E aí, Emerson, é muito possível ou bem impossível um cenário dos sonhos como esse, hein? É possível, porque nós temos praticamente uma certeza que é a Chapecoense que ela vai subir. Desse jeito, nesse embalo, nessa motivação, se vai ser campeão é outra história. É um passo de cada vez, o Badá tem falado isso e tá certo. Primeiro vamos chegar lá para depois pensar na Série A, se vai permanecer ou não. Mas é praticamente uma certeza que a Chape ela vai conseguir o seu objetivo, que é subir. O Avaí, semana passada, você lembra, Marcelo? Eu apostei, olha, esse Avaí está subindo, vai brigar pelo acesso. Eu estou nessa expectativa com o Avaí, mas é uma incerteza, porque falta se firmar definitivamente para chegar entre os 4, o Avaí. No Figueirense, a gente vai falar também no próximo bloco, esse ponto é muito importante. Trazer lá do Mineirão um empate traz uma motivação, porque teve técnico novo, já deu uma mexida, e o Filipão ontem, depois do jogo, ele deixou bem claro. Nossa realidade é essa, gente. É porque lá tem muita gente falando, Filipão ainda dá? Dá para retornar? Primeira divisão, Série A, o Filipão não. Nossa realidade é permanecer na Série B. Ano que vem é outra história. E o Figueirense eu acho que é mais ou menos nessa linha, nesse caminho, Marcelo. É permanecer na B, é brigar para não ser rebaixado e pensar no ano que vem também. O Emerson deu a deixa, então daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente vai falar de Cruzeiro e Figueirense, vai falar de Avaí e Confiança e, claro, tem mais informação para você aqui no Clube da Bola. Não sai daí que a gente volta já.